Então, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, prazer, meu nome é William, aqui também comigo o professor Arthur, e nós Olá, tudo bem? estamos iniciando aqui o primeiro dia do minicurso do verão da UFPR, né, no ano de 2026, sei lá, quando que você está vendo isso aí gravado, mas é um minicurso destinado a uma introdução a respeito de representações parciais e ações parciais. E aí aqui, bom, o Arthur está aqui conosco, depois a gente vai se apresentar, loguinho, quem fala aqui é o William, e deixa eu só iniciar aqui bem o comecinho, só falando para vocês a respeito da nossa é, dinâmica do minicurso, como vai ser, né? Esse QR Code aqui, gente, quem tiver curioso, ele direciona para minha página, tá? E a minha página pessoal, na seção trabalhos, vocês encontram esse minicurso, assim como outros também. Deixa eu fechar isso aqui. Uhum. Então, o objetivo desse mini curso aqui é apresentar conceito introdutório de teoria de ação e representação parcial. E aí, como eu costumo dizer para o pessoal sempre assim, a teoria de representação e ação parcial, desse ponto de vista que a gente vai falar para vocês ao longo dessa semana, né, ao longo dessas 10 horas, ela tem a particularidade da gente tentar exigir o mínimo possível. Então, a gente tentou fazer o minicurso ser o mais autocontido possível, porque tem pessoas, tanto que já terminaram o doutorado aqui conosco, e também quem vai assistir depois, tantos outros aqui que também estão no meio da graduação, começando, então, em algum momento a gente acaba perdendo um pouco, ficando mais técnico, mas tanto quanto possível a gente vai tentar ficar com os pés no chão, então a gente começa aqui falando a respeito de ações, resumo de grupos e ações de grupo, desculpa, eu esqueci de grifar a palavra grupo aqui também, pintar de azul, depois eu pinto, mas a gente, aliás, complementando, nós vamos fazer uma dinâmica que cada dia um apresenta. Então, hoje eu começo falando para vocês a respeito de grupos e ações de grupo, e daí eu vou tentar falar um pouco da motivação do grupo, as definições básicas do que é grupo, os tipos de grupo, né, que são dentro das classificações, assim, não vou entrar muito em teoremas, e daí a gente já pula para ações de grupo, então se você já é um pouco versado em teoria de ação de grupo e ação de grupo, você vai ver que eu vou pular um monte de coisa, eu vou pular subgrupo normal e tudo isso, porque eu quero focar nas coisas que nós vamos acabar utilizando ao longo das próximas aulas, assim, e eventualmente, se em algum momento precisar de algum pedacinho de teoria que a gente não falou, a gente volta e pincela só aquilo para tentar dar uma leveza para o minicurso, tá? Aí amanhã, o Arthur vai falar a respeito de representações, do ponto de vista representativo. Aí, Diga, Arthur. aí eu pretendo, bom, enfim, começar com a definição das representações de grupos, ali o básico, principalmente da teoria, e como o William disse, focar no que vai ser interessante depois para apresentar as partes parciais, né? Representações parciais depois. Então, nesse comecinho, vai ser bastante o básico de representações. Eu não pretendo apresentar nenhum teorema pesado, ou se pelo menos apresentar um conceito, dizer, olha, eu não vou me aprofundar muito nessas coisas, mas é para ser o básico de representações, assim, o que é necessário vocês, o gostinho que vocês precisam ter de representações para achar a representação parcial pelo menos interessante. Ótimo. E aí, a gente, nos 2 primeiros dias, nós, de certa forma, tentamos fazer um pequeno resumo do mundo conhecido, da teoria de grupo, ação de grupo e representação. Vocês vão ver que são coisas que andam muito, muito próximas sempre. E aí, e claro, né, gente, isso aqui você pode passar uma vida estudando, tem gente que faz pesquisa ativa até hoje. E aí, na quarta-feira, o terceiro dia, a gente vai para coisa nova, digamos assim, que é novo até para quem é especialista, né? Que, como eu vou falar para vocês, é uma teoria super recente ali do final da década dos anos... Ao longo dos anos 90, o Rui Axel lá da UFSC, né, ele foi fazendo esse tipo foi desenvolvendo essa teoria e ganhou bastante corpo ali pelos anos 2000. E aí vou falar o básico, vou apresentar uns exemplos para vocês. A minha grande intenção nesse dia é mostrar 3 caracterizações equivalentes de ação parcial, fazer alguns exemplos e tentar convencer vocês que se vocês sabem uma ação de grupo, vocês conseguem produzir uma ação de grupo parcial, né? E aí na quarta-feira o Arthur vai falar a respeito de representações parciais, né, Arthur?
Então, o William comentou que essa teoria de ações parciais é relativamente nova, de representações parciais veio depois disso ainda, com a adesão do Misha e do Paolo na teoria. Eles tiveram um artigo junto com o Excel a respeito de representações parciais do começo dos anos 2000, assim, então a gente está falando de... 2000, 2001, a gente está falando no mundo da matemática de hoje de manhã, assim, Um super pouco mais de 20 recente. anos, né? É super recente, assim, uma teoria muito, muito, muito nova, e mesmo assim tiveram alguns resultados que eu acho bastante práticos, assim, se você quiser entender pelo menos o básico de representações parciais. Então, o William fala da parte mais conjuntiva da coisa, né, grupo agindo em conjuntos, uma coisa um pouco mais ampla, e eu pego a parte linear, né, como você lineariza essas construções, e vocês vão ver que do salto de ação de grupo para representação de grupo é menor do que o salto de ação parcial para representação parcial. Apesar de, claro, que as coisas ainda estão interligadas, né? No mundo parcial, como no mundo, a gente vai usar o termo global, essas coisas estão ligadas, mas a ligação parece um pouco menos clara, assim, a ponte parece que está coberta de névoa, assim, mas existe essa ponte ainda, de um para outro. Para vocês terem ideia, né, como o Arthur está falando isso, eu já falo já. Que a gente se apresenta com um pouquinho mais de detalhe, né, Arthur? Por que a gente está fazendo esse mini curso? Talvez a gente devesse ter falado isso antes, desculpa, mas eu ia colocar a nossa fotinha aqui e esqueci. Desculpa, gente. E aí, por fim, ok. Na sexta-feira, o último dia, a galera se despedindo, quem é de beber bebendo água, quem é de beber chá bebendo chá, quem é de tomar algo tomando algo, enfim. Mas aí no último dia, aqui em clima de festa, né, de despedida, a gente vai fazer uma aula que vai ser assim, vai ser meio a meio. Vai ser a única aula em que a gente realmente vai subir os dois no palco e a gente vai dividir aqui o tempo de um dia, porque existe uma grande preocupação, uma grande dúvida dentro da teoria de ações parciais, que é a seguinte, e o último dia é dedicado a isso, né, dos dois pontos de vista, tanto ação quanto representação. É possível você, a partir de uma ação global, que é a ação antiga, a ação conhecida, produzir uma ação parcial. Agora a dúvida é, da parcial eu consigo produzir uma global? Seja lá o que isso queira dizer. É o teorema da globalização, é o problema do envelopamento, como o Abadi, que foi o fundador desses conceitos, definiu, e isso, para vocês terem noção, né? Enquanto a teoria surgiu ali entre 93 e final dos anos 90, com o professor Rui Exel, quando ele estava em Berkeley, depois ele voltou como professor para a USP, e daí já nos primeiros orientandos de doutorado dele, eu acho que o Abadi foi o segundo ou terceiro orientando, isso 99 até 2001, 2002, o Abadi já percebeu a potência desse resultado aqui, e assim, a gente vem ao longo dos 20 anos seguintes, a gente vem tentando responder essa pergunta que ele fez lá no início, e ele deu a resposta afirmativa, e a gente vem colocando essa pergunta em outros contextos e buscando condições para que isso faça sentido, né? E aí a parte da representação parcial, né, Arthur? Também o Abadi... Então, ele também faz essas construções, e é engraçado que essa parte da globalização da representação parcial é só uma apresentação que ele fez, ele acabou nunca publicando esse artigo em lugar nenhum. Da representação, Isso, da representação, exatamente, da globalização da representação. Ele nunca acabou publicando isso em canto nenhum, mas, de novo, assim, através desses resultados, dessa construção, a gente estende essa ideia de globalizar coisas parciais, né, especialmente representações parciais, a gente estende isso para os campos que tanto eu quanto o William trabalhamos agora, né? Então, no meu lado de coisas relacionadas à álgebra de Hopf, ou do William relacionadas a semigrupos inversos e coisas desse gênero, mas tudo vem dessa construção do Abadi. Sim, e assim, a curiosidade, e a gente tá ali, eu e o Arthur, né, pelo menos estamos, não estivemos lá, mas deixamos o nosso pedacinho da história, a gente sabe da fonte original, porque o nosso orientador, né, o Marcelo, estava lá com o Eliezer, quando o Abadi fez a palestra falando a respeito da tal da dilatação, que é o conceito de globalizar uma representação, e o Eliezer conta em palestras hoje em dia que ele olhou para o Marcelo, né, então eles recém tinham começado a trabalhar junto, e ele falou, ó, vamos fazer uma coisa disso aí, e eles publicaram aí o primeiro artigo a respeito de dilatação de representação parcial, isso é quando, Arthur? 2000 Foi um trabalho que eles ficaram uns 3, 4 anos 2006. Tentando fazer o trabalho, e desde então isso, assim, é um mote da área, né, do nicho da representação, da representações parciais de álgebra de Hopf, é
é um artigo bem representativo. Desculpa, representativo é uma palavra não muito boa, mas é um artigo bem importante. Tá, deixa eu só, antes de ir bom, as referências, gente, assim, a gente ao longo dos outros dias, a gente vai falar mais referências, eu até esqueci de trazer alguma aqui especificamente para os próximos dias, mas assim, o que vai guiar a gente mesmo é o livro que é o único livro a respeito de ação parcial que existe, que é o livro do Rui Exel. O cara inventou, o cara escreveu um livro não faz muito tempo, faz coisa de uns 6, 7 anos ele escreveu um livro. O livro você encontra de graça, o Rui tem a característica de ser muito bom divulgador, tanto em palestras quanto todos os artigos, tudo que ele faz, se você procura Rui Exel na internet, tem a página dele em que ele coloca uma ordem não cronológica, mas uma ordem indicada por ele para você aprender o que ele inventou. Então, assim, o cara é fantástico, tem um domínio pleno do que está fazendo, e ele é o que guia a gente. Aqui eu esqueci de tirar, desculpa, é um livro de semigrupos inversos, não está no nosso universo aqui, mas quem gosta de parte de grupo ou quem gosta de representação, o livro do Hotman é uma boa pedida para esses 2 primeiros dias, né, Arthur? Eu acho que o Hotman... Sim. Assim, ele tem só em inglês, né, mas é um livro que, assim, bom, infelizmente, se você vai ali para a parte de... Começa o mestrado e tal, as referências começam a rarear em português, né, e o livro do Hotman, aí eu estou me referindo ao livro grandão dele, né, de Modern Abstract Algebra, ele vai tratar tudo. Mas desculpa, gente, antes de ir aqui, eu pulei, né, é claro, quem é Arthur e quem é o William, né? Então, Arthur, você quer começar se apresentando e depois eu me falo? Pode ser. Eu sou aluno de pós-doc aqui da UFSC. Santa Catarina, né? Florianópolis. Isso, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. Eu comecei... isso. Por isso a gente está online, assim. Acho que muito por minha culpa, mas ainda bem que a gente fez online, porque a gente pôde abrir para tanta gente, né? Então, tem suas vantagens. Mas eu estou aqui em Santa Catarina, e eu não podia estar presencialmente, e aí, quando o William sugeriu a ideia desse mini curso, o problema da distância era alguma coisa, e a gente conversou, a gente falou, não, tudo bem, a gente faz online, ele já tinha experiência de ter dado mini cursos online antes, ele falou que funciona muito bem, então, perfeito. Eu nunca tinha tido essa experiência de mini cursos à distância, mas enfim. E aí, antes disso, eu era professor substituto, igual o William atualmente, da UTFPR, e aí... Isso, em Curitiba, exatamente. E aí, assim que acabou o meu período fiz o doutorado antes disso, terminei meu doutorado em 2020, agora me pegou, 2024, e comecei meu pós-doc na metade do ano passado. Com coordenação hoje em dia, né, para quem está ouvindo, com o professor Eliezer, mais especificamente você faz coisas relacionadas à álgebra de Hopf, representações de álgebra de Hopf, né? É pra gente falar de trabalho sujo, então? Não é. Só para quem tiver curiosidade, né? E, gente, na minha página aqui, o QR Code, né, tem o link nosso, aqui vai para minha página, na minha página tem trabalhos, aí tem um minicurso. No minicurso, no nome do Arthur, que eu coloquei eu e o Arthur, né, no nome do Arthur, se você clicar, vai lá pro Google Scholar dele, então vocês podem ver os artigos aí que o Arthur vem colocando na praça já. É para sair mais um essa semana, então quem estiver super interessado em estudar essas coisas relacionadas à ação de grupo, é um texto meu, do Javier e do professor Eliezer, a gente vai divulgar, assim, a promessa do Eliezer é final da semana, mas a gente nunca sabe Ravi, que está aqui conosco, qual semana ele está falando. E bom, e para a gente já ir para a aula em si, né, eu sou o William, né, gente, eu estou falando bastante aqui, vocês vão ver, mas eu fiz... o doutorado aqui eu falo de Curitiba no momento, né? Eu fiz o doutorado aqui em Curitiba com o professor Marcelo Muniz, que aí o Arthur não comentou esse pedaço, mas ambos fomos orientados pelo mesmo professor, né? Professor Marcelo, que já trabalha com álgebra de Hopf aí desde o início dos anos 2000 e teoria de ações parciais e representações parciais, só que eu fui um pouco rebelde e eu não fiz nada relacionado à álgebra de Hopf, eu achei um caminho aí muito mais conjuntista e categórico que, bom, o professor Marcelo aí com toda a sensibilidade dele percebeu que eu levava mais jeito para isso e a gente virou o trabalho para esse campo aí e isso, bom, com tanto de coisa que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos aí, a gente vem montando esses mini cursos. Então, beleza, Arthur? Algo mais que você queira dizer? Acho que não. Podemos começar. Então, vou lá para o início da aula e uma tentativa de motivação, tá bom, gente? Gente, de novo, eu falei isso no período pré,
Se quiser perguntar, pergunta, não fique encabulado. Arthur, se você puder ficar de olho, se alguém quiser escrever, tiver com vergonha de abrir o vídeo ou abrir o áudio, e você puder ficar vendo, aí amanhã eu vejo o seu. Mas fiquem tranquilos, assim, à vontade, a gente pergunta o que for, não se encabulem, toda pergunta é válida, sabe? Se tiver alguma coisa estranha, talvez eu tenha escrito errado, então, por favor, me avisa. E tá, então agora a gente já começa já. E aí, se você já sabe a teoria de ação de grupo e de ação parcial, talvez a aula de hoje vá te interessar os desenhozinhos. Então, qual é a motivação, talvez, filosófica, assim, para o que a gente vai fazer como um todo, né? Quando a gente estuda grupo, seja lá o que isso queira dizer, ali em matemática, né, falando do universo, grupo, eu vou falar logo mais, mas é uma coisa que a gente estuda em matemática pura, né, é um conceito relativamente moderno dentro da matemática, e galera da física estuda, a galera de química estuda, grupos de simetrias aparece lá para a galera de química, outras áreas aplicadas eu não sei dizer, mas assim, uma das coisas que a ação, que grupo está interessado é codificar certas simetrias que podem aparecer tanto na natureza visível quanto na natureza abstrata, né? A gente, matemático aqui, a gente trata coisas que existem no mundo abstrato. Então, uma coisa possível que a gente pode tentar fazer é, por exemplo, assim, imagina que você tem um ladrilho infinito, talvez, e você quer ver rotação. Do ponto de vista, digamos, da teoria usual de grupo e da teoria usual de ação de grupo, que a ação de grupo é o jeito de você ver como que o grupo interage com outras estruturas matemáticas. Se você quer ver uma rotação, por exemplo, se eu quero fazer imagina que esse ladrilhamento corre, né? Ele só vai correndo, e aqui, só para deixar o desenho um pouquinho mais nítido, eu espacei os quadradinhos. Se você quer rodar, você roda o universo inteiro. Então, imagina aqui, né, eu peguei o que seria o efeito AV1 quadradinho rodado, então tá vendo que o cantinho dele tá rodando. E aí você precisa rodar o seu universo inteiro para você ver a ação da rotação. Agora, e se você tem uma estrutura tipo, ao invés de olhar para um único quadrado e rodar ele, você tem um ladrilho tipo assim. Então, se você tem uma estrutura que é tipo um ladrilhozinho, e eu quisesse entender o que seriam as rotações só do quadradinho verde, só do quadradinho laranja. Do ponto de vista, digamos, da ação usual de grupo, que a gente vai chamar de global, do ponto de vista da teoria existente, você precisaria rodar todo o seu universo. Isso não é interessante, a gente sabe que coisas menores podem ser, existem simetrias menores, digamos assim, particulares, né, locais. E um dos objetivos de ação parcial, uma das interpretações de ação parcial é observar esse tipo de fenômeno. Não necessariamente são coisas que a gente vai ver rodar assim, mas vocês vão ver nos exemplinhos que a gente vai trazer aí quarta-feira, o Arthur tem uns exemplinhos legais na manga aí que eu vou apresentar, e vocês vão ver que são coisas dentro de uma estrutura maior, a gente pode pegar só simetrias de um certo pedacinho dela. Outra maneira, e aí, desculpa, a primeira motivação é um pouco mais geral, a segunda motivação é um pouquinho mais técnica, mas se você já estudou um pouquinho de EDP, ou se você já estudou um pouquinho de EDO, ou se você já estudou um pouquinho de subvariedades diferenciáveis, ou um pouquinho de variedades diferenciáveis no curso início de geometria diferencial ali, uma das coisas que é importante são fluxos. Então, você tem um certo campo vetorial, lá, parecido com aquele que a gente vê lá em cálculo 3 mesmo e tal, que depois vai desembocar para fazer teorema de Green, teorema de Stokes, teorema de Gauss, mas se você tem campo vetorial, aí ser Lipschitz tem a ver com um controle do crescimento dele, enfim, precisa ser contínuo, mas quando você tem dentro de um aberto, você tem um comportamento tipo esse aqui. Você sabe que o fluxo seria essa função, a derivada dela vai te fornecer o seu campo vetorial, e num ponto inicial você tem um certo pontinho. Então é um jeito de você definir, por exemplo, o espaço vetorial de uma certa subvariedade ou variedade através de curvinhas assim, né? E usando o fluxo. E daí uma coisa que acontece é a seguinte: esse tipo de problema, que isso acaba sendo um problema de EDO, né? Para quem já estudou um pouquinho a mais aí de geometria diferencial, você vai ver que geometria diferencial chega geometria diferencial, né? Chega num certo momento em que basicamente é um curso de álgebra linear misturado com um curso de
de EDP e EDO, assim, você tem que entender muito dessas coisas para poder captar a essência geométrica dos seus problemas. Mas estudar esse tipo de problema aqui, quer dizer estudar um tipo de... Quer dizer, procurar a solução, e vai ter solução única, né? Para cada X que você pegar dentro do seu abertinho aqui por acaso eu peguei o abertinho do RN, né? E isso vai estar definido só em algum intervalo aberto ao redor do zero. E daí, o que essa função satisfaz, né? Se a gente pode estender essa função aí para um domínio um pouco maior, e aí aqui é a notação de fluxo, que a gente aprende lá em EDO, você vai ver que isso é um difeomorfismo, ou seja, ela é contínua e ela preserva a estrutura topológica, né? Ela é bijetora, contínua, a inversa é contínua, e a inversa dela preserva a estrutura topológica, e ela satisfaz esse tipo de propriedade, que sempre que você pode aplicar em um ponto, você tem esse tipo de... Observem só os índicezinhos aqui, que é a função S mais T aplicada em S mais T é igual a função em S aplicada à função em T. E aí, por que eu acho interessante falar desse exemplo, mesmo que não seja do universo de todo mundo? Porque teoria de ação parcial é um tipo de teoria que existe formalmente a partir dos anos 90, do meio ali dos anos 90. Existem alguns trabalhos, o José Jesus, lá professor da USP hoje em dia, ele tem uma introdução num artigo dele muito interessante, em que ele percebe que já na década de 70, umas pessoas que trabalhavam com grupos de Lie e álgebra de Lie tinham uma noção similar, mas assim, tão precisa e tão pura, digamos assim. Foi o Rui que projetou isso ao longo ali dos anos 90 e desse ponto de vista mais algébrico em 2000. Mas esse tipo de comportamento, que é o que está escrito aqui, já é conhecido há muito tempo dentro do universo de EDO e EDP, que é o seguinte: quando você olha para essa função aqui à esquerda, né? A esquerda é o lado de cá, que é a composição das duas obtidas por ST, e quando você olha para o lado direito, que é a função obtida pela concatenação aqui, pensando que é ST, eu não escrevi aqui, mas pode pensar que é o tempo. Eu estou avaliando num tempo T e depois eu avalio no tempo S, eu gostaria que isso fosse a mesma coisa de avaliar no tempo S mais T. Como essas coisas não estão definidas em todo mundo, observem que ela está definida dentro de um aberto e você pode estender um pouquinho. Quer dizer que essa função que está na direita, ela é maior em sentido de ela pode ser avaliada em mais pontos do que a função da esquerda. Gente, isso aqui é a alma de ação parcial. Então, é uma noção que generaliza a noção de ação de grupo, e ela tem esse comportamento de, quando você concatena duas funções, do outro lado, ao invés de aparecer exatamente a mesma função que é a da concatenação, aparece uma função maior. Maior no sentido de ela calcula mais pontos, e onde fosse possível, ela vai bater com essa daqui. Então, com esses dois panoramas com sabores bem distintos, né? Um tem a ver com rodar coisas, e se eu quero rodar só um pedaço, eu quero uma simetria local, e esse outro aqui é campo vetorial e fluxo, e isso é uma ação parcial, mesmo que antes, quando isso aí já foi visto, não era chamado assim. Então, assim, ao longo, e tem representações ainda, que aí é outra coisa que aí o Arthur vai falar amanhã, mas para tentar dar uma motivada do ponto de vista bem básico, do pontapé inicial, para entender as coisas, mais ou menos essas são as ideias, e aí você pode olhar para mim e falar, William, entendi nada. Não tem problema, fica tranquilo, vem comigo, até sexta-feira aposto que você vai entender um pouco mais. Como eu disse para vocês, então, aqui eu acho sempre que possível, eu tento trazer a fotinha do pessoal, né, para que vai que você está andando na rua, tropeça nesse moço aqui, esse é o Rui Exio, ele que ele inventou essa teoria de ação aí, e o Rui, apesar de estarmos aqui dentro de um minicurso mais voltado para a galera da álgebra, né, apesar de poder ser aplicado em lógica, teoria de categorias e coisas que extrapolam o universo puramente algébrico, o Rui resolveu, esse tipo de teoria que ele criou, ele estava tentando resolver uns problemas dentro de C-estrela álgebra, que é a área de pesquisa dele, né, até hoje atuante. Então, dentro de álgebra de operadores, C-estrela álgebra,
ele tinha, em particular, com a teoria, ele precisava criar certas graduações de anéis e de álgebras, perdão, e ele viu como que poderia ser feito isso através de um tipo de ação de grupo que é mais fraca em certo sentido, né? E aí o artigo dele inicial lá tem dezenas de citações porque deu pontapé inicial em tudo isso. Já o que a gente vai... Beleza, então a parte motivacional aí, o Rui, beleza, o Rui sai como professor aposentado e professor voluntário lá no Departamento de Matemática da Federal de Santa Catarina. Parou há pouco tempo de orientar, mas orientou muita gente de doutorado, muita gente boa aí, segue dando palestras e se tiver oportunidade assista. Ótimas palestras. E os artigos dele também são excelentes, assim, eu recomendo muito ler, são exemplos de como você pode tentar escrever, né? É muito bom, muito gostoso de ler. Bom, e aí você olha para mim e fala, William, mas assim, o que eu precisaria para tentar entender a parte de representações parciais e ações parciais de grupo? Então a gente começa com a aula de hoje, que é entender o que é um grupo e o que é uma ação de grupo do ponto de vista usual da literatura já, né? Já estabelecida. Então, assim, a origem do conceito grupo, eu não sou especialista em história da matemática, mas assim, pelo pouco que eu sei, dá para você traçar duas raízes em comum, assim, a mais, claro, as duas amplamente estabelecidas e conhecidas, mas assim, é consenso que o pontapé para o que a gente hoje em dia chama de teoria de grupo foram os estudos do Galois. Galois estudava aí, um jeito mais simples de dizer, estudava raiz de polinômio, vamos dizer assim, como você tentar encontrar raiz de polinômio, e ele criou, imagina que aí em 1800 a teoria, a notação não existia usual, né? Não existia uma convenção para você estabelecer a escrita matemática, o jeito de se apresentar matemática era mais baseado em livros de resolução de problema e famílias detinham certas técnicas, e aí Galois, ele é talvez um dos primeiros ali que vai fazer mais ou menos como lá o Euclides fez com a parte de lógica junto com geometria, que é assim, tentar colocar o problema de um ponto de vista mais abstrato, tentar resolver a coisa de uma maneira mais geral e buscar exemplos que satisfaçam essas coisas, né? E o Galois vai nessa linha. A outra pessoa que eu ia dizer que é muito importante para a álgebra e para a matemática mundial como um todo, não tem nem dúvida disso, é a Amy Noether, né? E ela também, assim, notações que nós utilizamos, maneiras de resolver problemas algébricos de pontos de vista mais abstratos, técnicas de utilizar demonstrações por absurdo, assim, tudo, muito disso é fruto da Amy Noether e, assim, estendendo, né, anos depois, é claro, né, mais de um século depois, mas estendendo as coisas do Galois e em particular, a teoria de módulos, né, e física também. Mas, voltamos a falar da parte do grupo, né, e para entender o grupo, e uma maneira de tentar entender o grupo é por meio de simetrias. Então, começa com esse triângulo equilátero, e aí eu tenho aqui o baricentro dele, vai estar marcadinho com esse pontinho amarelo, e pega os vértices 1, 2, 3 pintados assim, porque eu quis, não tem nenhum motivo particular, mas a parte, se eu fixo o baricentro, existem pelo menos duas ações, e esse termo ação aqui vai ter um sentido bem vago, mas assim, imagina que eu quero mexer na figurinha de maneira que você fecha o olho, eu mexo na figurinha, você abre o olho e a figurinha parece que não foi movida. A não ser a partir da identificação dos vértices que eu fixei agora. Então eu posso rodar ele a partir do centro dele e eu posso fazer certas reflexões. Então, por exemplo, eu vou chamar de ρ, fazer a rotação de 120 graus no sentido anti-horário. E o centro da minha rotação vai ser o baricentro, ou seja, fiz uma rotação aqui, e aí uma maneira da gente tentar manter um histórico do que eu fiz é o seguinte, eu estou dizendo aqui, ó, o vértice 1 foi para o 2, o 2 foi para o 3 e o 3 foi para o 1. Eu posso pegar essa segunda figurinha e aplicar uma nova rotação, que seria compor a rotação com ela mesma, daí o 2 foi para o 3, o 3 foi para o 1 e o 1 foi para o 2, e bom, claro, né, é a terceira volta, 120 vezes 3, 360, a gente volta para o início. Então, se você esquecer os vértices e olhar só para o triângulo... Desculpa, gente, o meu cachorro vai fazer uma participação especial aqui agora.
tá latindo ali. Mas se você esquecer os vértices e olhar só para o que acontece com o triângulo como figurinha, fica igual, né? E estudar esse tipo de permutação, né? Que a gente permutou os vértices, basicamente foi isso que a gente fez. Tem a ver com teoria de grupo. A outra maneira que eu posso alterar minha figurinha sem que ela mude a forma dela é a partir do baricentro ali usar essa reflexão, essa ação que eu vou chamar de sigma, que é fazer uma rotação, perdão, uma reflexão a partir do centro. Então, observem aqui, e aí a facilidade de usar o software aqui, né, mas vejam que literalmente eu peguei a figurinha e refleti ela, então até está escrito ao contrário de propósito, mas aí o 1 ficou parado, o 2 foi para o 3, o 3 foi para o 2, e se eu faço de novo a reflexão, eu voltei para o mesmo lugar, né? E aí uma coisa que é particular dessa reflexão aqui é que eu fixei o 1, né, o vértice lá de cima, ele ficou parado. E aí você pode olhar para mim e falar, William, mas e as outras possíveis reflexões? Por exemplo, se eu quiser fixar o terceiro vértice, o segundo vértice, basicamente é misturar as duas anteriores, porque assim, eu quis apresentar uma por vez para vocês. Primeiro eu só rodei, depois eu só refleti. Nada impede que eu faça as duas coisas juntas. Então, por exemplo, se você primeiro refletir, ó, o 3 veio para aqui, e depois você faz uma rotação, isso é equivalente a você... Ah, eu esqueci de escrever aqui. Mas, desculpem. Se eu combino... Ah, eu escrevi aqui em cima, desculpa. Se eu faço primeiro a reflexão e depois a rotação, e isso é equivalente a fazer reflexões que vai fixar o terceiro vértice. Ou o segundo. Depende do jeito que você começar aqui, né? Aqui eu quis, a partir do primeiro, né, e refletir ali. Mas a moral da história é que das coisas que nós podemos fazer a respeito do baricentro e dos vértices do meu triângulo equilátero, eu posso rodar 120 graus para ficar igual, eu posso fazer reflexões, e quando eu misturo, eu ganho outras possíveis escolhas de começar fixando só o vértice 2, só o vértice 3, e assim por diante. Então isso, de certa forma, mostra pra gente que é previsível o que eu posso fazer. Outra coisa que é interessante aqui é que, assim como 2 reflexões volta para o início, 3 rotações volta para o início. Então, assim, é possível você fazer, e também é possível você, a partir de uma quantidade de operações ali iteradas, você voltar para o início, digamos assim como é possível você desfazer. Né? Então eu posso rodar no sentido de 120 anti-horário e posso rodar no sentido horário. Então eu posso desfazer uma rotação, assim como eu posso desfazer uma reflexão. Combinando tudo isso, eu tenho rotação de 0, 120 e 240 graus. Zero é fazer nada, né? 120 e 240 é 2 voltas, né? Que é 3 vai voltar para o início. E eu posso fazer uma reflexão por cada altura. Se eu combino e junto todas essas, digamos, ações e maneiras de manter a simetria do meu triângulo, o que a gente montou, eu não estou usando essa palavra assim, né? Mas o que a gente fez foi, a gente criou um grupo. E esse grupo ele é chamado na literatura de grupo diedral. Então, o grupo diedral tem a ver com o estudo de simetrias do triângulo a partir do baricentro. Talvez uma maneira resumida de dizer. E aí você olha para mim e fala, William, o que tem de especial no triângulo? Nada. Se você pegar um polígono regular de n lados, você pode fazer o mesmo tipo de estudo. Quadrado, hexágono e por aí vai. Tá? Então, do ponto de vista abstrato, do ponto de vista de teoria moderna de álgebra, o que está acontecendo? Eu tenho um conjunto, e esse conjunto ele vai ganhar o nome de grupo se ele satisfaz alguns axiomas, né? E quais são eles? Primeiro, eu tenho que munir esse grupo de uma operação, assim, no início eu vou chamar de operação estrela, tá, gente? Depois de um tempo a gente só vai colocar um do ladinho do outro. Mas essa operação estrela quer dizer, eu estou operando, né, os dois elementos, e escrever dessa maneira quer dizer que quando eu faço a operação estrela, que é o produto, a multiplicação, vira um novo elemento do meu grupo. Essa operação ela é associativa. Se você quer uma estrutura tipo um grupo, com os mesmos axiomas que eu vou colocar na sequência, porém não associativa, aí isso vai receber o nome de loop, se eu não me engano, loop.
LOOP mesmo, tipo loop de laço, e daí é um tipo de grupo não associativo, né, com a operação não associativa. Mas o nosso é associativo, a gente só sabe brincar com associatividade aqui, pelo menos no início da conversa. Tem o grupo, ele tem um elemento neutro, que a gente vai indicar por E, ou eventualmente a gente vai chamar de 1, mas esse elemento neutro, ele tem às vezes eu vou chamar de idempotente também, porque ele vezes ele é ele mesmo. Ele tem a característica de quando eu faço ele vezes um elemento vezes ele, obtém um elemento. É como se fosse 1 da multiplicação por números. Tudo bem? Então, o grupo, ele conjunto munido de uma operação binária, que é isso daqui, associativa, munido de um elemento neutro, e inversos. Então, todo elemento que mora dentro do grupo, ele admite um inverso. Perdão, eu esqueci de escrever aqui que está dentro do grupo também, tá, gente? Existe G-1 dentro do grupo. E vou colocar aqui, depois eu vou esquecer de atualizar lá, mas esse inverso tem que estar dentro do grupo. Então, todo elemento que está dentro do grupo admite o inverso. E quando eu faço o elemento operado com o seu inverso, aparece o neutro, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? E aí você mostra que esse inverso é único, você mostra que esse neutro é único, são continhas bem bonitinhas e assim, um início de teoria de grupos. E aí se a gente volta naquele exemplo, perdão, deixa eu só falar mais umas palavrinhas aqui. Se além desses axiomas que eu acabei de falar, ainda for comutativo, ou seja, multiplicar assim é igual a multiplicar assim, é o que a gente chama de grupo abeliano. Tá? Então, grupos abelianos são um tipo especial de grupo. E como eu disse a vocês, às vezes eu vou usar essa palavra aqui. O neutro satisfaz a propriedade, o neutro é o neutro ou a identidade ou a unidade do grupo, ele é o único elemento que ao quadrado é ele mesmo, dentro do grupo. E aí, na sequência, eu quero falar para vocês alguns exemplos conhecidos no seguinte sentido. Isso aqui a gente estuda desde do início da faculdade e a gente só não chamou de grupo porque não quis, porque é um grupo. Primeiro, aquele exemplo do triângulo equilátero, né? Porque, bom, o triângulo equilátero, eu disse que ele tem uma estrutura de grupo, mas como assim, né? A operação seria o quê? Se eu olho aquelas duas funções, que é ρ e a sigma, a composição, elas são as minhas operações dentro do... perdão. Aí eu tô identificando o que acontece com o meu triângulo a partir da imagem daquelas funções. Né? Então, aquelas funções vão codificar o que acontece no meu triângulo, a partir da rotação e da simetria de reflexão. E a operação que eu tenho foi que a gente viu que é composição. A associatividade da composição, a associatividade da operação, que é a composição, segue porque composição é associativa, né? Composição de funções. O elemento neutro é a rotação por 0 graus, né? É fazer nada. O inverso de uma rotação de θ é rodar menos θ. Então você vai no sentido horário e volta a mesma coisa no anti-horário. Perdão, anti-horário e volta no horário. E o inverso de uma reflexão é ela mesma. Então, assim, se você quiser falar do grupo diedral a partir desse ponto de vista mais abstrato, sem querer falar de desenhozinho, é aquilo que a gente fez lá no início. Tá? Outros exemplos, o conjunto unitário, claro, com o elemento neutro é ele mesmo, o 1 aqui está só de bonito, e o inverso é ele mesmo. Z, se você pega Z com a soma, então o conjunto dos inteiros munidos da soma, ele vai ser um grupo, se eu, utilizando a soma, claro, né, o elemento neutro é o 0, e o inverso é você fazer menos, tá? Se você quer um grupo... perdão, esqueci de colocar a cor azul aqui. Mas um grupo com operação, um grupo numérico, né, com operação de multiplicação, você pega os racionais menos o 0, tem que tirar para que esteja bem definida, né? A multiplicação é associativa, o elemento neutro vai ser o 1, porque agora eu estou multiplicando, e o inverso é o inverso multiplicativo, por isso que eu tirei o 0. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, aqui um conjunto formado por 2 elementos, a multiplicação vai ser a operação, o neutro vai ser o 1, e o inverso dele é ele mesmo. E eu posso ter um exemplo, um outro caso desse falando de outra maneira, que é, por exemplo, um conjunto formado por 2 par ou ímpar.
eu estou pensando que a operação é a soma, o neutro é par, e o inverso dele é ele mesmo. Aqui é um jeito, eu ia tirar esse último jeito aqui, mas um jeito mais elegante de fazer isso é fazer o ZN, né? O Z barra NZ, que a gente depois vê que é ZN, mas enfim, o que é isso? Eu estou pensando que é o grupo formado dos, o nome é grupo dos inteiros módulo N, e é isso que esse símbolo quer dizer. Ele assusta no início, mas depois você se acostuma. Então a ideia é que cada elemento dele são os possíveis restos na divisão de um número inteiro por n. Ou seja, se eu pego x, y, z aqui dentro, e aí é a única vez que vai aparecer teoria de equação modular, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Então dizer isso daqui quer dizer que x mais y é z módulo n, que é a mesma coisa de dizer que x mais y menos z é divisível por m aqui, né? Então é k vezes m. Então é dizer que tem resto. E aí, por exemplo, o N5, o que é, né? O N5 eu vou ter com a soma aqui, né? Eu acho que eu não falei da operação que era a soma, né? Ah, tá, estava escrito antes, né? Que é soma. Então o N5 aqui, e aqui já é uma tentativa de tentar mostrar para vocês que, no fundo, estudar grupos tem a ver com, de um ponto de vista bem inicial da teoria, né? Tem a ver com você estipular, a partir de um certo conjunto, estipular uma maneira que você opera os elementos, desde que seja associativo. Um elemento é fixo para dizer que é o neutro, que é o zero, que é o 1. E você cria uma tabela de multiplicação, uma tabela de produtos, né? Então, por exemplo, aqui, o que está acontecendo? Sempre que eu faço 0 mais a linha de cima, está dando a própria linha de cima. Quando eu faço 1 mais a linha de cima, vai até o número 4. Depois do 4, volta para o 0. Então, 1 mais 0, 1, mais 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4, mais 4, opa, voltou para o 0. E assim por diante. Tudo bem? E aí, uma maneira de você interpretar, que eu coloquei como se fosse um certo polígono com 5 lados, porque uma maneira de você tentar interpretar isso geometricamente é como grupo de simetria de um polígono regular com n lados, no nosso caso aqui com 5 lados. Então, meio que as coisas andam bem juntas, né? A intuição geométrica com a intuição puramente algébrica, no sentido de só usar letrinhas e palavrinhas. Para quem nunca viu teoria de grupo, gente, tá aqui conosco, é muita coisa que eu tô falando mesmo, sabe? Isso requer um certo tempo de prática, de, assim, um certo tempo no sentido de, se você está fazendo um curso de grupos ali, é uma coisa que são as primeiras 2 semanas de aula, depois você já deve entrar já em subgrupos e morfismos e tal, mas assim, é um período inicial de aclimatação, de entender, de pegar exemplinhos básicos e ver que, de fato, as operações e o que falha, talvez, em ser grupo ou não ser grupo. Com esse intuito de tentar mostrar e convencer vocês que grupos são amigáveis por uma tabela de multiplicação, eu tenho alguns exemplos para apresentar depois, mas, assim, os grupos, a gente pode separar eles em algumas famílias e combinações dessas famílias. E daí a gente tem grupo cíclico, que são grupos gerados por um único elemento, grupo abeliano, que são grupos que a operação é comutativa, grupo diedral, que tem a ver com a simetria de figura plana, né? Grupo de permutação, que, por exemplo, foi a maneira que a gente iniciou falando dos vértices do triângulo. Aí você fala, mas William, você falou dos vértices do triângulo, embaixo você escreveu a permutação e depois você chamou de grupo diedral D3. É porque nesse caso é a mesma coisa, tá? Então, os grupos eles vão surgir com esses sabores ou misturas desses sabores. Daí a gente tem um grande teorema de classificação de grupos, que é uma coisa estrondosa, né, gigantesca, e você pode ver que você pode montar grupos com pedacinhos de cada um desses, né, não é o nosso foco aqui. E aí, desculpa, a tabela é da próxima página, não da página anterior, mas, por exemplo, esse tipo esse aqui mesmo, esse tipo de tabela colorida aqui é uma maneira de interpretar um grupo, tá? Não, aqui é um slide que ele não salvou na apresentação. Desculpa, gente. Esse aqui está se referenciando a um slide que deveria ter vindo antes e acabou que no PDF ele perdeu. Mas em algum momento ele aparece, eu falo de novo.
Uhum. Beleza. E aí aqui eu vou trazer para vocês algumas imagenzinhas para tentar ganhar tempo, né? Que são desse livro aqui, que é um livro em inglês, é um livro pago, então você consegue ele por aí, é claro, né, na biblioteca da sua faculdade, claro. Mas é esse livro aqui do Nathan Carter que chama Visual Group Theory. Então ele é um livro muito interessante que ele vai apresentar praticamente tudo do básico até chegar nos teoremas de Silo, sempre utilizando diagramas, desenhos, e não diagramas no sentido de diagrama algébrico, de ver coisas comutando, mas diagrama explicando coisas. E aí, por exemplo, os grupos cíclicos, eu tenho aqui grupos com um único gerador, e daí é parecido com aquilo que a gente fez antes, né? O C3, quer dizer, tem 3 elementos, C5 tem 5 elementos, e embaixo você vê a tabela, que é a multiplicação. C15 é a tabela de multiplicação de um grupo com 15 elementos. Outra maneira de pensar a permutação, grupo cíclico, perdão, eu estou pensando nesse desenhozinho aqui, do 0 tendo para o 1, 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, que a operação sempre vai levar para o vértice seguinte, digamos assim, né? E do outro lado, uma com N lados, né? Só duas maneiras de tentar fazer um desenhozinho representar, né? Um exemplo de uma tabela que pode mostrar para a gente grupo... e desculpa, gente, mas aqui se você olha... Esse desenho te diz tudo já, porque aqui eu tenho a tabela de multiplicação. Então eu sei como que o 0 age com 0, como que o 1 age com eles, como que o 2 age, apesar de ser ou esperado a se fazer. Se você nunca viu esse tipo de coisa, a intuição funciona fortemente aqui, né? Você pega esse lado, multiplica pelo de cima e a resposta é a linha. Então você tem a tabela de multiplicação, é um jeito de você tentar criar grupos, né? Você precisaria verificar só que é associativo daí, né? Outro exemplo aqui para tentar mostrar desenhozinhos bonitinhos para que vocês saiam da aula de hoje felizes, são grupos abelianos. Então, se, por exemplo, eu pego uma tabela colorida daquele jeito que representa o produto de grupo, a tabela produto de um grupo, e o grupo não é abeliano, ele é meio bagunçado, digamos. Então aqui eu tenho um grupo meio bagunçado. Quando eu olho para o grupo abeliano, se eu olho a diagonal aqui a partir da diagonal secundária, né, que seria de uma matriz, observem que tem uma certa simetria, né? Então, por exemplo, daqui, ó, desse 0, 2. Aqui tem um 2, aqui tem um 2, aqui tem um 2, então, se eu olho a partir dessa diagonal aqui, a figura é bonitinha. Ela é simétrica. Por quê? Porque está mostrando, né, o produto GH é igual a HG. Então, na tabela de multiplicação, dependendo da maneira que você cria ela, você pode ver pela diagonal que isso representa, né? Então, de novo, né, naquele intuito de primeira vez que você vê um grupo, alguém só escreveu uma tabela para você, você consegue também perceber algumas propriedades desse grupo aí a partir dessa tabela. Sim, aquilo que estava ali é um grupo diedral também, mas aqui eu tenho um grupo diedral D5, que daí, como eu disse para vocês antes, o grupo diedral ele tem a ver com simetria e rotação, né? Por isso que vai depender ali de tá F e R ali, né? Que seria a ver com a rotação e com a rotação e com a reflexão, mas não os dois com a letra R. Diga, Arthur. Desculpa, só um comentário sobre essa tabela que o William está mostrando. Você vê que ele é bagunçado, então não é abeliano, como o William disse, mas você vê que tem 4 blocos bonitinhos. Uhum. Onde, na verdade, os 2 blocos de cima são iguais, né, das diagonais secundárias são iguais, e os da diagonal principal também são iguais. Só isso que eu queria falar. Uhum. Tá, mas e aí, Arthur? Não deixa a gente na dúvida. O que isso quer dizer? Certo. Isso quer dizer que, na verdade, esse grupo, quando você quebra ele, eu sei que o William não vai falar de subgrupos, mas quando você quebra ele num subgrupo específico, você tem 2 cópias desse subgrupo aí dentro, que estão exatamente representados nas diagonais principais, ali são os blocos grandes das diagonais principais, e se você pega a diagonal secundária, você tem esse mesmo grupo deslocado à rotação F. Você tem isso aqui, né? Isso. Esse aqui é 1, esse aqui é a cópia dele, né? Se você voltar no slide anterior, eu acho que você apresentou o grupo de ordem 4, né? O grupo cíclico de ordem 4. Aqui atrás. Aí, 4 esse. não. Não.
Foi o C5, Que pena. aham. Foi Mas direto, passou ia estar direto. ali, né? Esse ali, o que está entre o C3 e o C5 ali, é como se você tivesse pego esse bloco inteiro e colocado nas diagonais, e as diagonais que ele grifou por segundo ali, esses mesmos blocos, só que deslocado pela rotação, pela reflexão F. É isso. Obrigado, Arthur. Ótima observação. E é nesse sentido, gente, que, bom, primeiro, que teoria de grupo é muito maneiro. Se você não percebeu ainda, calma, você vai chegar lá, você vai chegar a essa conclusão sozinho também. Mas tem essa questão de, a partir do momento que você não só entende o grupo como estrutura geral, como você olha para dentro do grupo, naquele espírito igual a gente faz lá, né? Assim, suspeito eu que a maioria de vocês aqui já tenham algum contato com álgebra linear, mais básica mesmo, mas assim, no curso de álgebra linear, a primeira coisa que você faz é o que é um espaço vetorial. Uma semana depois, 2 semanas depois, um subespaço vetorial. Então, assim, você vê a estrutura grande e dentro dessa estrutura você busca estruturas menores, subconjuntos, que tem por si só essa mesma estrutura. E aí, no universo de álgebra linear, por exemplo, você tem o R3, né? E daí você tem o R3 e você pensa, o que seriam subespaços vetoriais aqui? Então, por exemplo, se você pega um plano aqui, contendo a origem, isso por si só tem propriedades similares ao todo, só que com uma dimensão a menos, né? Aqui eu tenho vetores de 2 dimensões, enquanto no espaço eu tenho vetores de 3 dimensões. No universo dos grupos é parecido, é isso que o Arthur falou. Então, dentro do grupo você tem subgrupos, tem subgrupos especiais para coisas especiais que você quer fazer depois, que chama quociente. Então, você tem subgrupos normais que eles são os seus candidatos ótimos para você quocientar a estrutura. Mas se você olha o seu subgrupo, aqui, como o Arthur viu, então você tem 2 cópias e tem rotação dele, rotações delas também ali dentro, né? Então, assim, você pode olhar para dentro e a estrutura interna do grupo é rica também, né? Não só entender o grupo em si, mas entender as estruturas internas. E aí você tem, poxa, vários teoremas super bonitos lá, Silo e um monte de coisa. Eu tenho mais desenhozinhos aqui, eu tenho o S3 aqui, e aí vocês vão ver que aqui está o S3 pintado na ideia da motivação, da parte de cima da motivação do triângulo, que era rotação e reflexão, e aqui está o S3 escrito do ponto de vista que é olhar para os vértices, que é permutar e fazer nada ou permutar. E aqui tem um outro desenho, que é isso, pensar o que está acontecendo. É o S3 esse? Acho que coloquei o desenho errado, não? 1 pro 2, 2 pro 3. Tem 3 permutações possíveis, né? E depois eu volto. Sim. E, como eu tinha falado, o S3 e o D3 são o mesmo grupo. Eu juro que vai ser a última interrupção em alguns minutos. Arthur, você pode parar a hora que quiser. Todo mundo pode parar e falar a hora que quiser, gente. A ideia é dialogar mesmo. Se você voltar no slide anterior, aí a gente tem aquela mesma ligação, né? É isso aí. Então, olha o bloco da diagonal principal ali, aqueles primeiros 9 bloquinhos, e se você voltar lá atrás nos slides em que o William apresentou o bloquinho de multiplicação do... Aqui se diz, né? Isso. E se você voltar lá atrás, você vai ver que é o mesmo bloco do C3. Então, é para dizer que tem uma cópia de C3 dentro de S3. E aí é natural você pensar, né? O S3, o William falou para a gente que é o diedral do triângulo, né? Que estuda todas as simetrias possíveis do triângulo. Bom, umas simetrias possíveis são as de girar. Então, é como se o C3 só se importasse com as que giram. Só se importar as 3 que faz girar, né? 120, aí 120 com 120 e a volta completa 360. O C3 com a tua referência aqui, ó. Esse aqui lá do início, ó. Isso, esse aí mesmo. Acho que o próximo slide fica bem mais bonito para ver que, por exemplo, ali o desenho C3 é a rotação de um triângulo, tá vendo? É literalmente a rotação de um triângulo. O C3, então, olha só para as rotações do triângulo. Em compensação, quando o William mostrou para a gente o diedral do triângulo, ele falou que além das rotações, vocês têm as reflexões, que é o que o S3 tem a mais do que o C3. Sim, esse é, Arthur, não se encabule. Quer falar, fala. Aproveita. Tá. E aí, bom, de novo, gente, tem muita coisa além disso para falar, né? A gente fica sempre com aquela coisa de, bom, com aquela dúvida que tem mais coisa legal para falar, tem muita coisa interessante para falar, porém acaba ficando pesado. E aí o objetivo do curso é assim, dentro das
2 horas diárias, né, que eventualmente a gente não acaba usando as 2 horas diárias, assim, é mais para ter uma folga, para a gente poder conversar e às vezes sequer tenta fazer um exemplo à mão aqui e tal, mas vendo, a gente faz um recorte diagonal, assim, na teoria e a gente começa escolhe não falar de certas coisas muito interessantes e muito bonitas, porém que não vão ter uma utilização prática, aquela palavrinha, aquele conceito, tá? Então, é estranho de definição de grupo já pular para a parte de ação de grupo, mas aqui eu estou pulando o universo que seria o universo de falar de subgrupos, bom, aí tem subgrupo normal, você tem teorema enfim. Mas aí eu tô pulando falar de cossetes e tal, tô pulando falar toda essa parte para a gente ir para a parte de ação de grupo, né? Para tentar, pelo menos na aula de hoje ainda, falar da estrutura e da estrutura de ação, para amanhã o Arthur falar de representação, que é uma visão um pouco especial da visão de ação de grupo, para depois a gente ir parcializando as coisas, né? Mas, enfim. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, né, o grupo é uma estrutura, um conjunto munido de operação binária associativa, o elemento neutro e inverso. E aí, uma coisa interessante, e até historicamente é assim que o grupo vai surgir no universo de estudos de raízes e tal, ou de simetria de figurinhas, que é como que ele interage. Tanto é que a maneira que eu escolhi falar para vocês do início ali do que era o grupo, eu escolhi falar do triângulo e falar das mudanças do vértice por reflexões e rotações. Então, assim, de uma certa maneira, eu tinha um conjunto que era o conjunto de vértices, e eu fiz ali o meu grupo que seria gerado pela rotação e pela reflexão, porque aquelas duas funções compostas, junto com a rotação por 0 graus, vai gerar a estrutura de grupo. Eu vi como que aquilo agia nos vértices. Então, assim, com essa maneira de falar, isso é ação de grupo. É você entender o que uma estrutura que é um grupo, como uma estrutura que é um grupo interfere num conjunto de coisas, pode ser uma álgebra, pode ser um espaço vetorial e assim por diante. Então eu tenho, como eu disse aqui para vocês, um conjunto, naturalmente ele permuta um conjunto X de estados. E aí, eu esqueci de colocar aqui para vocês, só agora, um pouquinho antes da aula que eu lembrei, não dava mais tempo, mas você pode pensar, por exemplo, no cubo mágico, né? Eu tenho um aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem o cubo mágico e você pode pensar que o cubo mágico, vamos dizer assim, seria um exemplo físico de um grupo, onde eu não estou pensando que o grupo em si é o cubo, mas eu estou pensando que, se você nunca mexeu num cubo mágico, você tem certos movimentos pré-definidos, né? Você roda os lados 90 graus, né? De 90 em 90 graus, no sentido anti-horário e no sentido horário. E aí, interpretar o grupo por teoria de grupos, seria você pegar todos os adesivos, você pega o seu grupo e planifica ele, né, o seu cubo, como se fosse uma caixinha assim, você planifica e você tem as operações que seriam você rodar. Então você roda a face da direita, da esquerda, em cima, embaixo, a parte de trás, mantendo, por exemplo, estipulando, como eu sempre estipulo, a base é o branco e o topo é o amarelo. A partir desse ponto de vista, se eu sempre estipular desse jeito e fixar uma face para mim, por exemplo, eu tenho direita, esquerda, frente, trás, baixo e cima, e aí eu posso pensar no grupo obtido a partir dos movimentos do cubo e a ação que ele faz nos adesivos. Então, isso é possível fazer e inclusive, tem gravado aqui, que foi no final do ano passado, aqui para a UTF, né, na universidade que eu trabalho hoje em dia como professor temporário, né, na semana acadêmica deles eu fiz um mini curso a respeito da seguinte dúvida, né, pega um cubo mágico e roda só uma quina, e roda só uma quininha dele, desmonta a pecinha e roda. Dúvida, é possível, a partir dos movimentos do cubo, resolver esse cubo? Resolver é deixar todas as faces da mesma cor. Resposta, não. Como você pode tentar demonstrar que isso não é válido? Com teoria de grupo.
Então, tem como você falar com teoria de grupo, ação de grupo e teoremas de órbita e assim por diante. E tem uma outra maneira um pouco que você fala dessas coisas sem dizer que está falando dessas coisas. Então, assim, é possível usar grupo para responder problemas práticos, né? Essa talvez é a beleza da teoria de grupos. E, ok, voltando aqui, desculpa, mas ação de grupo é o que vai ajudar a gente a entender a relação entre grupo, entre grupo e objetos, né, que são conjuntos para a gente aqui, e como que eles ficam rearranjados. Em qual sentido, né? Então, por exemplo, pega esse quadradinho aqui. De novo, isso aqui eu tirei lá peguei lá do livro do Nathan Carter, tá, gente? Que ele é muito, muito bom para coisas visuais assim. Então, você pega, por exemplo, rotação e reflexão. O meu conjunto são esses quadradinhos aqui, com essas cores. O que significaria, por exemplo, fazer rotação e reflexão? Ah, ok. Então, diferente do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, perdão, que eu tinha os vértices e sempre que eu rodava a figurinha era a mesma e os vértices estavam diferentes, observem que aqui eu não identifiquei os vértices e sim eu identifiquei subquadradinhos dentro dele. Então, o meu quadradinho, 0, 0, 0, aí tem um na diagonal, na outra, em cima, embaixo e assim por diante. Qual é o efeito de rotações e reflexões? Aí uma coisa interessante que você pode começar a observar são certos conjuntos de operações que você faz assim, roda, reflete, e vê meio que o que a gente chama de órbita, que seria assim, você vê um leva para o outro leva para o outro, e será que volta para o início? Será que esse caminhozinho vai? Por exemplo, outra maneira de dizer, qual é o efeito de rodar e refletir em cada um deles? Então, por exemplo, tanto rodar quanto refletir o 0, 0, deixa ele idêntico. Eu não consigo perceber, a não ser que eu coloque um índice em cada um dos zeros. É assim, é invisível, eu não vejo. Porém, o que acontece se eu faço isso nos demais? Os demais têm tanta cor bege quanto a cor salmão, bege, não sei, né? Quanto a cor roxa ali, né? Então, por exemplo, rodar e aqui eu tô rodando o quê? Pode ser 90 graus no sentido anti-horário, quem sabe? Daqui roda 90 graus no sentido anti-horário. Então, se eu pego esse quadradinho aqui e rodo 90 no sentido anti-horário, eu ganho de baixo. Se eu rodo esse 90 graus no sentido anti-horário, eu ganho de cima. Se eu reflito esse quadradinho com relação ao centro aqui, com reflexão vertical, perdão, vai formar o quadradinho de baixo. Se fosse horizontal também, né? Mas se fosse vertical, para ficar parecido com o exemplo lá do triângulo, esse quadradinho refletido vai ganhar o de baixo vai voltar a ser ele. Então, isso é o que a gente chama de órbita da ação, que é o efeito de você interage, rodar e refletir com a operação de composição, vira um grupo. E o meu conjunto são esses quadradinhos, formado por esses quadradinhos. Qual é o efeito de rodar e refletir? Eu estou vendo os possíveis e ver quais que se conectam. Órbita. E aqui, por exemplo, eu tenho uma órbitazinha que é formada pelos outros elementos, né? Então, esses dois aqui foram usados nesses, e o outro é quando eu rodo. Aqui eu estou refletindo ele nele mesmo. Se eu faço... Aqui é reflexão, perdão, com relação ao eixo vertical, né? Se eu reflito, ele fica parado. Aqui, quando eu rodo, tá rodando, então eu tinha falado que era 90 graus no sentido horário, anti-horário. É horário. Desculpa, gente, eu tô descompensado hoje, é no sentido horário aqui, porque vai parar aqui. E aí eu rodo de novo, horário tá aqui. Rodo de novo, horário tá aqui. E essa linha azul aqui tá mostrando que se eu faço a reflexão desse com relação ao centro, e esses dois estão na mesma órbita, né? Então, é um jeito de... O Arthur, eu creio que vai explorar isso mais na quinta-feira, certo, Arthur? De desenhar as órbitas e coisas do tipo? Mais ou menos. Mas sim, Uhum. vou tentar. Uhum. Que senão fica muito complicado, mas eu vou tentar fazer de um jeito mais simples. Mas é talvez um jeito de pensar isso é o seguinte, assim, se fosse possível, né? Você ver como que um grupo interage, e a partir dessas interações você ir limpando e juntando todas essas, quem interage junto tá junto num canto, no outro, você entende muito bem a ação do seu grupo, né? E daí um agente ali em ação parcial, ou a galera de representação,
ou a galera mesmo de ação, de grupo, vai usar o recurso da álgebra de grupo, ou da álgebra parcial, no caso, que é entender como que a ação se dá a partir de uma estrutura mais robusta que a da álgebra, né? E ela se divide em componentes, então isso aqui estaria dizendo para a gente que se eu olho no ponto de vista mais abstrato para uma estrutura associada, eu tenho componentes e eu tenho pedaços, digamos, pedaços matriciais, né? Mais ou menos assim. Mas, enfim, isso é assunto para quem sabe o minicurso do ano que vem. E aí, Arthur, já estou já jogando um verde já. Aqui eu estou colocando só a outra maneira de pensar a órbita é a imagem. Então aqui eu estou pensando só na imagem da ação pela rotação e embaixo só na imagem da ação pela reflexão. Tá? Então você vê como que um elemento leva no outro e assim por diante. Mas o que está acontecendo aqui, né, para eu chamar isso de ação? E o que eu queria que ficasse bem vívido para vocês é o efeito de alterar a figurinha, de fato, alterar a figurinha. Uma ação é isso. Desculpa, eu esqueci de quebrar o slide. Então, uma ação de grupo é, do ponto de vista abstrato, o que está acontecendo ali é assim. Eu tenho um conjunto, que é o grupo, né, um conjunto munido da operação binária associativa, que tem um elemento neutro e tem inverso de todo mundo. E a ação, eu estou pegando para cada elemento do grupo, para cada elemento do conjunto, e estou associando uma função. Então, aqui, eu já estou colocando a imagem. Aqui está ficando um pouco misturado os dois conceitos, porque a figurinha já está imprimindo o que está acontecendo e a gente acaba perdendo a noção mais geral. Mas a ideia é que o elemento do grupo, que era a rotação, o elemento do grupo, que era a reflexão, virou uma função. E essa função toma como... ela é avaliada em elementos que são os conjuntos, os elementinhos do meu conjunto, e daí eu estudo qual é a resposta deles. Né? E dentro da teoria de ação global, digamos assim, uma coisa que é clara é que eu posso rodar todo mundo. Ou seja, a minha ação de rodar está definida em todo mundo. A minha ação de refletir está definida em todo mundo. E quando eu olho para trás aqui, eu posso fazer rotação e reflexão em todo mundo também. Eu posso misturar elas, não tem problema. Não tem nenhum que você olha e fala, aquele pedacinho tem uma quininha que se eu rodar não vai dar. Não, isso não pode acontecer. Então, escrever isso daqui, eu poderia ter escrito uma linha a mais aqui, que é a seguinte. Isso é ao invés de escrever assim, eu escrevi assim, ó. Esse θg é uma função que vai de x para x. Então, isso é ação global, tá? Então, daqui para frente, sempre que eu falar ação, nesse sentido, eu vou dizer global. E a ação global não basta ser uma função indexada por elementos do grupo, cujo domínio e o contradomínio é todo o grupo, o conjunto, perdão. Eu ainda tenho que colocar duas hipóteses. Uma delas é indexar pelo idempotente, pelo neutro, pela identidade, é a função identidade, ou seja, desculpa, gente, agora que eu vi aqui que aqui eu usei o φ e aqui o θ, né? Aqui deveria ser o φ, desculpa. Então, quando eu faço indexado pelo neutro, pelo único idempotente, isso dá a função identidade no conjunto X. E a outra coisa que é muito importante isso aqui é um tracinho que escapou, não é um gelinha, mas é a função θg composta com a função θh é igual à função θgh. Lembre-se que dentro do grupo, sempre que eu pego dois elementinhos, existe o produto, a operação de multiplicação. E a dúvida é, qual a relação entre essas duas funções aqui? Em teoria de ação global, teoria de ação só, é igual. Ou seja, essa função tem a mesma resposta dessa. Não tem nada de diferente. Daqui a pouco, daqui a 2 dias de aula, quer dizer, daqui a 1 dia de aula, né, na nossa aula de quarta-feira, a gente vai enfraquecer essa noção. E aí a gente ganha ação parcial. E aqui é uma notação que eu vou utilizar em geral para falar de ação, assim talvez eu escreva mais assim do que tudo.
Então, eu tenho alguns exemplos aqui e eu aposto que o Arthur vai sugerir outros, mas deixa eu ver. Um exemplo que a gente acaba vendo quando a gente estuda o início de teoria de números complexos é você pegar o grupo multiplicativo dos números complexos com raízes da identidade, né? Com norma 1. Então, uma ação eu posso... seja S1, a circunferência, né, de raio 1, centrado na origem, e o grupo multiplicativo dos números complexos com módulo 1. E aí eu posso imaginar que o que seria a ação... Eu escrevi o contrário aqui, né? Perdão. Deveria vir primeiro o grupo e depois o conjunto. Eu inverti a ordem aqui, desculpem. Mas Não, você fez certinho. Você fez certinho. Veja só, até quando você acha que você errou, na verdade você acertou. Tá certinho. O S1 é o grupo mesmo. O e C, os... onde você vai agir. é que eu tô falando complexo e eu tô... Desculpa, Isso. obrigado, Arthur. É que eu tô pensando no S1 como mesmo o grupo multiplicativo. Desculpa, gente, é muita aula de GA na cabeça aí, você... Você vê um círculo, você já pensa que está falando da circunferência ali, desculpa. Mas eu estou falando mesmo do grupo dos números complexos e eu estou agindo em todos os números complexos, né? E aí, basicamente, a ação, o efeito de multiplicar um número complexo daqui com um número complexo qualquer é você rodar, né? Então, ok. Então, a ideia é você rodar e aqui não está muito bonito, né? Muito legal, mas se eu fixo um X e eu faço variar ali, vejo fazer ele rodar, né? Ver a órbita dele aqui, eu tô ganhando essas órbitas aqui, que seriam as imagens, né? Possíveis ali. Foto para cada X fixo, né? Tá. E eu tenho um outro exemplo aqui, deixa eu ver se... Arthur, tem algum exemplo que você quer dizer antes desse? Que esse talvez vai ser um pouquinho mais... Não, mas assim, é legal se você tiver um exemplo, pode falar. Não, acho que você já falou bastante de exemplos de grupos agindo quando você estava introduzindo a noção de grupo, tá ótimo. Beleza. Então, um outro exemplo que vai ser muito... que eu gosto, em particular, eu gosto bastante dele, e ele é importante para a teoria de um ponto de vista que, quem sabe em algum momento a gente fale, ou possivelmente no outro minicurso, é esse exemplo aqui, ó. E esse exemplo daí é uma maquininha de fazer exemplos de ação de grupo. Pega um grupo que você quiser, né? E aí, gente, é claro, né? Eu não falei aqui, porque o nosso universo é um universo algébrico num nível introdutório, digamos assim, então os nossos grupos são sempre finitos, né? Eu não vou trabalhar com grupo infinito, eu não vou trabalhar com grupo com topologia, eu não vou trabalhar com estruturas mais refinadas nesse sentido. Então, quando eu digo pega um grupo qualquer, pega um grupo, por exemplo, dos exemplos que estão ali e faz o seguinte. Aqui, por acaso, eu peguei o S3. E aí, aqui estão todos os elementos do S3, eu fui lá e copiei aquela tabelinha que eu tinha de elementos, não da multiplicação, e eu vou formar o conjunto das partes. Tá? Então, eu vou formar o conjunto das partes, só que eu vou jogar fora o conjunto vazio. Né? Porque o conjunto das partes tem todo mundo do vazio até o conjunto inteiro, e eu vou jogar o conjunto vazio fora. Por quê? Porque eu não quero ter ação vazia. Poderia ter, poderia. Não tem nenhum problema, mas assim eu quero jogar fora. E aí, para qualquer grupo finito que você pegar, seguindo essa ideia de trocar o conjunto, pegar o conjunto das partes e jogar fora o vazio, você pode definir essa ação. Então, essa ação, ela faz o seguinte. Eu pego... aqui está o símbolo de ação global para mim, né? Quando for parcial, eu vou pendurar um pezinho aqui. Mas o que significa esse símbolo, né? Quer dizer que eu vou definir uma função, esse B gótico aqui, maiúsculo. Esse B pega um elemento daqui, um par, né? Que é um elemento daqui. E aqui é um subconjunto, né? Então, por exemplo, esse aqui seria um subconjunto lá dentro. Esse aqui seria um outro subconjunto lá dentro. Esse aqui seria um outro subconjunto lá dentro. Eu poderia ter subconjunto com 4 elementos, e assim por diante. Então eu vou pegar G, que é o meu elemento do S3, das permutações, eu vou pegar um subconjunto, e a ação global que a gente define, a ação usual, é
essa daqui, que é colocar na frente o G. O que que significa colocar o G na frente? Então, por exemplo, se o meu G fosse o 1, 2, o que que seria ali o 1, 2? E o meu A fosse o conjunto formado, sei lá, por 1, 2, por 1, 3. Desculpa, gente, que o software que eu estou usando para transmitir o PDF não é o que eu uso para escrever, daí a sensibilidade é diferente. Então, opa, fechei aqui. Então, o que que seria a ação? Seria você olhar para multiplicação. Então, eu estou fazendo esse cara multiplicando nesse, eu estou fazendo esse cara multiplicando nesse. Tudo bem? Então, vira esse conjunto aqui, que é 1, 2, multiplicado, aí olha lá pela tabelinha e vê o que acontece com a multiplicação desse. 1, 2, olha lá para a tabelinha e vê o que é a multiplicação por esse. E daí, assim, talvez, se tem um pouco mais de intimidade e tal, você percebe. Se não tem, eu sugiro fazer o exemplinho básico para qualquer grupo genérico, começa com esse exemplo, mas assim, se você vai lá na tabelinha e olha para esse produto, você se convence que de novo vai dar um elemento, cada produto possível dá um elemento do meu S3. E, além disso, isso daqui é satisfeito. Se eu pegar um conjuntinho e fazer a ação de nada nele, que seria o EA, isso é equivalente a fazer nada quando eu olho para cada um dos elementos, e quando eu faço a composição de um lado e a concatenação e composição do outro, e vejo o efeito no mesmo elemento, é igual. Essa ação aqui, eu disse, ela tem uma certa importância por uma maneira de você chegar em certas estruturas mais gerais associadas à ação e ação de grupo, que chama ação de Bernoulli. Então, essa ação aqui, em particular, eu no meu doutorado, eu desenvolvi um estudo bem extenso a respeito desse tipo de ação aqui. E aí, com isso, você pode fazer vários exemplos de ação de grupo, tá, gente? E aí, observem que esse exemplo ele é bem interessante, na minha opinião, porque ele está te mostrando o seguinte: o mesmo grupo, a partir de um grupo, eu crio um conjunto, e com um conjunto desses elementos, eu faço o grupo agir nele mesmo, né? Então, é uma maneira do grupo agir nele mesmo, diferente do grupo lá da ação de Cayley, né? Quando a gente faz o teorema de Cayley, que mostra que todo grupo é um subgrupo do grupo das permutações das funções, ou seja, permutar é ver todos os grupos possíveis. A maneira de demonstrar é parecida, você cria esse tipo de estrutura, mas, bom, desculpa, eu estou me perdendo em coisas legais que não estão no nosso universo aqui. Arthur, alguma coisa que você queira dizer? Não, acho que não, acho que tá tudo certo, assim. Talvez uma ação que desse para falar, você acabou de falar dela, né, que você coloca como é que se chama o Teorema de Cayley? Isso, o Teorema de Cayley, né, que é um exemplo de uma ação esquisita também, parecida com essa aí, um pouco mais abstrata, assim. Você faz o grupo agir nele mesmo, através da multiplicação pela esquerda, e aí você, de um lado você pensa que o grupo tem todas as operações yara yara, do outro você imagina que ele é só um conjunto. Aqui escrevendo o que o Arthur está dizendo é que você pode ver o grupo, ali eu fiz o grupo agindo no subconjunto das partes dele sem o vazio, né? Você pode pegar o grupo agindo nele mesmo da seguinte maneira, né? Para cada elemento do grupo, eu associo uma função e essa função faz o quê, né? Opa, tô eu trocando aqui. Ela faz a multiplicação pela esquerda e isso você vê que é uma função. Você vê que está bem definida, você vê que é uma ação de grupo, porque quando eu faço E, é multiplicar E por H, e dentro do grupo E vezes o H é o próprio H, e claro, né, quando você faz θg composto com θ não, φ, com φ, eu não sei outra letra, G', e aplico num H, isso vai ficar o G', G', né, que basicamente, como é associativa à operação, isso é o G', H. Então, essa ação, ela parece muito simples, muito trivial,
porém ela permite perceber que todo grupo, na realidade, é um subgrupo, e aí o problema é que a gente não tem essas palavrinhas, mas todo grupo está dentro de um grupo de permutações, né? Era isso, Arthur, que você tinha em mente? Sim, sim, sim. Uhum, sim. Uhum. E tem outra ação, mas daí acho que é mais bonitinho falar em conjunto de subgrupos e não no conjunto das partes, então deixa Uhum. quieto. Que ação, por exemplo, ação por conjugação. O pessoal que Uhum. gosta de teoria de ação de grupos, essa é uma ação fundamental. Assim. A ação de Uhum. conjugação te diz muita coisa sobre o grupo em si, Uhum. sobre possíveis ações que o grupo pode ter. A ação de Uhum. permutação é quase como um esqueleto das outras ações. Assim. Uhum. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Qualquer coisa, se vocês quiserem, se sentirem acanhados, a gente pode encerra a gravação e daí a gente conversa, tira algumas dúvidas, pede algumas coisas. E desculpa, eu não incluí aqui a imagem, eu vou falar e depois no slide de amanhã eu incluo, mas assim, gostou? Está interessado em estudar teoria de ação de grupo e teoria de grupo? Alguns livros que eu recomendo, né, assim, se você lê inglês, se a sua universidade, se você tem acesso à internet, eu acho que o livro do Hotman é um livro interessante para pegar, né, aquele que eu citei lá no início. O Hotman tem um livro só de teoria de grupo, é um livro mais fininho. Agora, se você já quer estudar uma coisa mais, se você quer estudar em português, né, tem alguns livros, né, o professor Pulsino tem, se eu não me engano, um livro básico, o tem também o livro do Gelson Yeze, né, deixa eu pegar aqui, desculpa, eu não estou ostentando, estou só caçando aqui mesmo, mas ó, tem o livro de A Álgebra Moderna, essa aqui é a versão antiguinha, né, do Higino e do Gelson Yeze, e um livro um pouquinho mais recente aí, que eu acho bem interessante, e na nossa notinha, na nossa pastinha lá, eu deixei indicado para vocês, é um esqueleto da parte inicial de grupo, se você colocar no Google, como trabalhar em grupo, do Tadao e do Tengan, que são professores da UFSC hoje em dia. Esse livro, assim, essa parte de como trabalhar em grupo é bem interessante. O mini curso que eu falei para vocês que eu fiz a respeito de teoria de ação de grupo, perdão, de cubo mágico e como resolver aquele problema, eu tirei dessas notinhas dele, e aqui é um livro bem completo, bem bonitinho, tem muito exercício, tem muita coisa, eu recomendo. Eu acho que, assim, esses 3 livros aí são referências legais, caso você tenha interesse em iniciar o estudo, né? É claro, e tem muitos outros, tá, gente? Desculpa, o meu cachorrinho Guedes tá fazendo a participação. Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta. Nada. Então, gente, eu encerro por aqui a gravação. Agradeço a presença de todo mundo. Arthur, muito obrigado novamente aí pelo aceite de querer encarar comigo esse mini curso. E aí, na próxima aula, né, gente, é o professor Arthur falando a respeito de representações. E quem quiser ficar mais um pouquinho aqui conversando, eu vou parar a gravação agora. Obrigadão, gente.